Infelizmente, a maioria dos professores não são leitores. E não há nenhum mecanismo de que faça interligar esse aluno à biblioteca, porque não é o profissional, com todo respeito ao profissional bibliotecário, não é ele que vai gerar o leitor, mas é o professor, no exercício da sua função, como professor, linkar esse aluno à leitura, a se tornar um leitor. Nós estamos aqui com a nossa equipe de educação, gestores do SESI, técnicos de educação, e a gente se orgulha muito quando nós ouvimos depoimentos dos nossos alunos do Senai, porque eles fazem parte de um time que interage com os nossos alunos da educação básica regular e EJA do SESI. E tem alguns pontos que o senhor comentou aí e me causou uma curiosidade. Um deles, e o doutor Nelson até brincou e disse, então vamos preparar os nossos professores para estimular mais os nossos jovens a não dormirem em sala de aula, né? É interessante quando um gestor público do Estado faz esse trabalho que o senhor está percorrendo e chegando até o Ministério da Educação e certamente levando para lá uma realidade da educação do Amazonas que talvez seja do pouco conhecimento do próprio Ministério pelas particularidades geográficas do nosso Estado, né? As dificuldades que nós temos. E essas dificuldades, obviamente, elas se desdobram, porque o nosso público de SESI e Senai, a maioria são filhos de ribeirinho, que sofrem com essa migração do interior para o Estado, alguns com baixa qualificação, com aquele ideal de ir para a universidade, alguns, inclusive, quando chegam, conseguem chegar na universidade, dos poucos que conseguem chegar, lamentavelmente sai dentro daquela taxa com analfabetismo funcional, né? Nós temos um problema hoje no nosso estado, da nossa cidade, com recrutamento de mão de obra bem qualificada para esses desafios que tanto o SESI, com a educação básica regular, e EJA tem, quanto o Senai tem com o ensino profissionalizante. Há, inclusive, ocupações, professor de química, professor de física, que os meus colegas do SESI e do Senai podem ratificar, o quanto a gente tem de dificuldade na contratação quando nós fazemos processo seletivo, porque nós somos obrigados, dentro de um conteúdo, a avaliar com bastante critérios essa qualificação, domínio de conteúdos e conhecimento. Quando a gente vê uma secretaria que está com uma gestão preocupada em se aproximar da iniciativa privada, como vocês têm feito agora, as universidades estão um pouco distantes do segmento da indústria, são poucos os projetos que nós conseguimos enxergar de exitosos, né, da parceria da indústria com as universidades, até mais das universidades com a indústria, muito embora aqui a gente tenha uma UEA, né, subsidiada pela indústria. Como é que a plataforma de trabalho de vocês, da Secretaria de Educação, vê esse trabalho que a gente precisa fazer juntos, que vocês já estão fazendo? Esse caminho que o senhor está percorrendo, algumas peças publicitárias, apesar de pouca, na minha opinião, que eu vi sendo veiculadas em relação ao ensino médio, mas localmente, como é que a Secretaria vê essa aproximação? A exemplo do que foi Santa Catarina, né, que se uniu com várias frentes, partes interessadas, para trabalhar esse contexto educacional. Hoje, no estado do Amazonas, como é que está esse trabalho da Secretaria com a iniciativa privada nesses outros segmentos também? Universidades, tanto pública quanto da iniciativa privada. Eu concordo em gênero, número, grau, e eu não entrei em algumas minúcias da própria reforma do ensino médio. A própria reforma do ensino médio trouxe poucas obrigatoriedades, porque a ideia era flexibilizar. A única obrigatoriedade de componentes curriculares para os 3 anos é português e matemática. Ela é obrigatório, independente de qualquer sistema, e isso o Senai não pode deixar de fazer, por exemplo, tem que ter português e matemática. Qual português e qual matemática? Na parte comum, a Base Nacional dirá, mas a sua aplicação depende da realidade do currículo da escola. Isso para a gente lá no MEC é tão importante, é tão basilar, que nós revisamos todos os programas do Ministério da Educação, dando foco a português e matemática.
Todos, absolutamente todos. O Mais Educação é um programa de contraturno para levar os alunos para as escolas. Pela primeira vez, o Mais Educação tem obrigação de dar 4 horas aulas de português e 4 horas aulas de matemática das 15 horas semanais que o aluno tenha mais no programa. 7 horas são para outras atividades que a escola escolhe, mas 4 horas de português, 4 horas de matemática com acompanhamento, inclusive com avaliação. O programa de tempo integral das escolas que a gente aumentou, a gente botou a obrigatoriedade do tempo mínimo de português e matemática. Para o resto não tem obrigatoriedade, a escola constrói. Mas português e matemática tem que ter, justamente pelo direito. Quando a gente fala a maior taxa de erro nas avaliações dos alunos em matemática está relacionado com língua portuguesa. Interpretação. A interpretação do problema, enxergar o problema é o grande desafio do aluno. Quando o aluno vai fazer o Enem, o grande problema na prova de Química, de História e Geografia própria língua portuguesa é a interpretação. E aí vem na origem da leitura, vem na origem da nossa sociedade, como você bem já salientou, que não lê. Então, todos os nossos programas, professor Stanley, estão focados em formação de português e matemática. Isso deu certo, por exemplo, em vários lugares que tem investido. Você pode pegar o case do Ceará, onde lá, com leitura e foco na alfabetização, melhoraram seus indicadores. No estado do Amazonas, porque aqui a gente trabalhou, na época em que eu fui secretário, o foco em língua portuguesa e matemática não é desprezar os outros, como você disse. Mas se eu quero dar a chance de um menino pegar um texto de filosofia e ler e entender, ele precisa estar no nível adequado para fazê-lo. Da mesma forma, para sofrer menos em física, química ou qualquer coisa, ele precisa da base matemática para qualquer coisa na vida. Então, estamos plenamente de acordo e a reforma se preocupou com isso, colocando esta obrigatoriedade. São as únicas 2 disciplinas que são obrigatórias por lei e são obrigatórias para os 3 anos. Todas as demais podem ser articuladas de outras formas. Por exemplo, filosofia permanece lá? Permanece. Como estudo de filosofia. Se a rede do Senai quiser não ter uma disciplina de filosofia, mas ter algo de filosofia e sociologia conjunto, por exemplo, é possível? Pode. Desde que o aluno aprenda a filosofia, a sua melhor forma. A lei não vai determinar mais. Mas português e matemática, por exemplo, não pode abrir mão. E ela vai estar lá com cada um dos conteúdos que deve ter para os 3 anos do ensino médio em cada um dos anos. Isso é tão importante para a gente que nós assumimos uma bronca, que é polêmica. Tem muita gente que é contra. Que é, por exemplo, garantir que toda criança no Brasil seja alfabetizada até o final do 2º ano. Essa, na Base Nacional Comum, é uma das grandes brigas que nós estamos tendo com os setores que são mais conservadores, dizendo que a alfabetização deve ser até os 8 anos de idade. O que é engraçado é que na sociedade, geralmente, quem defende a alfabetização até os 8 anos de idade tem seu filho numa creche particular, que quando chega com 6 anos já reconhece todo o letramento. Já sabe fazer a formação silábica, já sabe escrever seu nome, já sabe ler o próprio nome, e para o filho do pobre não pode trabalhar com reconhecimento da codificação até o final do 2º ano, porque é disso que nós estamos falando. Porque letramento, efetivamente, você não vai concluir nem no 2º nem no 3º ano. O letramento é para a vida toda, especialmente até o final do 9º ano, é onde a gente vai adquirir todo o restante de leitura de vida que vai nos dar condição de ler, interpretar o mundo, estar plenamente alfabetizado para não ser um analfabeto funcional. Então, o que nós estamos falando, por exemplo, é tão foco, é que a gente quer dar o direito de a criança começar, já a partir do 3º ano, ter o direito de ler minimamente para começar a poder descobrir o mundo nas suas interpretações mais efetivamente. Mas é muito polêmico você mexer nisso. Mas é o nosso foco, Stanley, absoluto. Absoluto, sem dúvida nenhuma. Eu, enquanto fui secretário de Estado, e mesmo antes de ser secretário de Estado aqui do Amazonas, nessa grande experiência, é uma experiência sem igual, né? Trabalhar na Secretaria de Educação, trabalhar com educação é fantástico. Trabalhar na Secretaria de Educação, ser secretário de Estado, foi um aprendizado incrível. Né? Não tem como. Ontem eu estava reunido com uma autoridade chinesa que veio discutir algumas coisas aqui com o Brasil e tal. Ontem, na verdade, lá.
E aí eu fui explicar algumas coisas da Amazônia para ele, aqui do nosso Amazonas, como é que funcionavam, porque ele achava que eles tinham bastante dificuldades. Aí eu fui dizer, olha, aqui para chegar em material escolar em determinadas escolas, a nossa logística é quase 90 dias, depois de comprado o item. Porque a gente está falando lá na zona do Agrião, lá porque tem que chegar barquinho, sobe cachoeira, desce cachoeira, são coisas impensáveis, mas a merenda, o valor da merenda escolar que é pago para o aluno da zona rural do Amazonas é exatamente o mesmo que o valor que é pago para a merenda escolar do aluno do centro de São Paulo. Aliás, quando a gente chegou no MEC, só para vocês terem uma ideia, não tinha reajuste da merenda escolar desde 2009. Se pagava o mesmo valor da merenda desde 2009. Foi o primeiro reajuste em tantos anos, que é subordinado à Secretaria de Educação Básica, ao qual estou à frente. E aí a gente começou já a fazer diferenciações regionais. Eu estou dando exemplos que ainda não chegaram no campo educacional, mas eu vou chegar lá em alguns pontos importantes que você falou. Essas dificuldades regionais, elas são importantíssimas de serem olhadas. Assim como nós temos algumas pela nossa geografia específica, temos outras também que a própria geografia influencia, que é a formação de professores, por exemplo. Que é um grande desafio formar professor no Brasil inteiro. No centro de São Paulo, se você acha que vocês têm dificuldade em encontrar professor de física e química, porque vocês têm um processo de qualidade, você imagina a Secretaria de Educação do Estado tendo que contratar professores de física às centenas. E a gente sabe que a Universidade Federal do Amazonas forma, em média, entre 5 e 8 professores de física por ano. Eu fiz 2 concursos enquanto secretário. No último, nós tínhamos 300 vagas de professores de física. Quantos passaram? 9. Vendo gente de todo o Brasil. E aí eu estou incluindo Manaus, que não é problema geográfico não, viu? Não é problema geográfico somente. Nós temos um problema de formação, de incentivo, um perfil de algo que é fantástico que a gente viu aqui, o perfil das mulheres nas exatas, por exemplo. Nós somos um país onde as mulheres vão muito pouco para a área de exatas hoje no Brasil. A gente fala de igualdade do gênero entre homem e mulher, a gente precisa incentivar mais casos como vocês, indo para eletrônica, para mecatrônica, para mecânica, para essas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento. Nós temos dificuldades regionais no Brasil e regionais em relação a isso. Então, a dificuldade do professor de física, o que a gente está enxergando hoje, é que, primeiro, não tem como, você falou de universidades públicas e privadas, né? Não tem como a gente falar no Brasil de melhoria na educação se não melhorar a formação do professor. E é a formação inicial que a gente tem que discutir. Porque assim como o aluno sai do ensino médio sem saber nada prático, ele aqui deu uma aula sobre várias coisas que ele aprende lá como assistente administrativo sobre direitos trabalhistas. A maioria dos alunos brasileiros sai sem saber o que é a carteira de trabalho. O que é uma carteira de trabalho? E não estou exagerando. Eu duvido que vocês que estudaram lembrem de uma aula que tenha tido sobre direito trabalhista mínimo, uma carteira de trabalho na escola, no ensino médio. O professor de história deve ter visitado lutas importantes para garantir tais direitos na Revolução Francesa, lá atrás, e tal. Lindo, maravilhoso, mas não trouxe a conexão com a realidade para dizer, olha, se você tem este direito, começou lá na Revolução Francesa, ou lá na Revolução das Mulheres, vocês mulheres que hoje têm direito a voto, lá em 1926 com as mulheres na Inglaterra, e assim por diante. A gente não traz concretude ao ensino, e esse é um problema da formação de professores lá no início. Não é culpa do professor. O que estou falando não é a culpa do professor, é a culpa do que a gente está disponibilizando para a sociedade, para o próprio professor quando ele vai para a faculdade. E aí depois a gente fica despirocando a cabeção, literalmente tentando corrigir problemas de formação inicial do professor lá na faculdade. Assim como eles saem sem o conhecimento prático do ensino médio, o nosso professor não sabe organizar a turma. O nosso professor sai da faculdade sem saber como fazer efetivamente um planejamento e colocar ele em prática dentro da sala de aula. A prova é as universidades corporativas das grandes empresas internacionais. Exatamente, correção. E é para corrigir geralmente coisas básicas. Não é para você evoluir, porque a formação ela tem que ser continuada, constante para a vida toda, né? Mas a gente acaba, vocês especialmente nas empresas, acabam fazendo, o básico do básico, né? É aquilo que eu comentei. Às vezes o aluno sai sem saber do ensino médio, fazer um ofíciozinho.
Ele chega lá, ele diz, faça um ofício. Muitos alunos nem ouviram falar o que é um ofício dentro do ensino médio. Uma coisa simples, um gênero textual não trabalhado, por exemplo, só pela má formação de trazer para o mundo prático. De novo, nós temos que apoiar os nossos professores, mas discutir. E a universidade pública não é dona do saber na formação dos professores, pelo contrário. O Brasil, ao longo dos anos, privatizou a formação de professores. Não tem como a gente não conversar com o setor privado. Seja com vocês, porque vocês são demandantes. Não adianta a gente fazer educação para uma sociedade que a gente não convive, uma sociedade que exige uma resposta e não encontra absolutamente nenhum caminho. Aí o que faz? Faz com que o jovem fique procurando, após o ensino médio, coisas que ele deveria ter lá na base. A formação de professores, 82% dos professores brasileiros hoje são formados por universidades privadas. O professor brasileiro não vem de universidade pública. O professor da sala de aula, muito menos ainda. Muito menos ainda. É ao contrário do que se fala, a Universidade Federal do Amazonas ela é muito importante para o Amazonas. A Universidade do Estado, então, pela característica regional, é fundamental para o interior do Amazonas, especialmente. Mas a maioria dos professores de Manaus, por exemplo, vem das universidades privadas, porque o número de professores formados na pública é muito menor. Então a gente precisa dialogar, a gente tem que tirar em todos os aspectos, professor Rosano, todos os aspectos, qualquer barreira. A gente tem que parar de dizer, olha, agora o MEC quer fazer educação pensando para a indústria. Não, eu tenho que pensar na indústria, eu tenho que pensar na formação integral do indivíduo cidadão, eu tenho que pensar em ética, eu tenho que pensar em todos os aspectos, inclusive no projeto de vida que eles queiram poder se conectar, porque a vida não é só o que a gente imagina que está ensinando nas escolas públicas. A gente precisa conectar muito mais com a vida. E aí não tem como fazer sem discutir com vocês. Não adianta fugir, a gente tem que quebrar esse debate que muitas vezes ocorre dentro das escolas públicas, dentro das universidades públicas, que sonham, que fazem a melhor formação, e os resultados estão aí. Nós não temos indicadores a comemorar, podemos até ter melhorado, mas para comemorar efetivamente é quando a gente tiver os jovens bem formados, com uma formação de caráter integral, mas também formados para a vida, para que eles possam realmente trilhar. É disso que se trata a educação básica, a gente não faz, e a gente precisa muito da parceria de vocês. Eu não estou na frente da Secretaria de Estado, fizemos muitas coisas em parceria, e eu quero dar um exemplo aqui. Na época o professor Melo, junto com a iniciativa privada daqui, desenvolveu um programa de desenvolvedores de softwares, onde foi bancado pela iniciativa privada em parceria com a iniciativa pública, formando centenas de jovens no interior do estado, um programa que foi inovador para o Brasil, vindo de uma parceria com empresas nossas do distrito. Nós temos dezenas de empresas que não sabem e não conseguem muitas vezes gastar o P&D. E por que a gente não está discutindo um investimento, por exemplo, do próprio P&D de apoio à educação básica? A gente fica só olhando para cima, enquanto aqui embaixo nós temos um mundo de possibilidades no estado do Amazonas que podem sim investir, como foi este caso de desenvolvedores de software, poderia ter outros tantos de P&D sendo desenvolvidos junto com a educação básica, apoiando, por exemplo, a reforma do ensino médio no estado do Amazonas, a partir de parcerias construídas, sim, com a iniciativa privada e a iniciativa pública. Nós não temos mais que ter essa separação odiosa, como alguns pregam. Eu, pelo contrário, prego essa aproximação mais do que nunca, e a ajuda de vocês para nos ajudar. Ajuda para nos ajudar ficou meio estranho, mas é isso. Bom, gente, dado adiantado a hora, e todo mundo tem compromisso, né? Primeiro, Célia, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação, e fique certo de uma coisa, que esse seu apelo, esse seu pedido não será em vão, porque a gente reputa como um dos mais importantes, realmente a educação é a base de tudo, é só com ela que nós podemos mudar aquilo que se nós quisermos fazer alguma coisa. Eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado aos alunos aqui que abrilhantaram aqui essa participação de vocês aqui, e merece palma. Bem como
ao nosso palestrante, realmente pessoa nossa, identificado com todos nós aqui, é da nossa terra. Eu ouvi dizer que você voltaria, né? Mas isso depois você fala. Então a gente realmente agradece e muito obrigado. Boa sorte a nós todos. Obrigado, gente.